Né? A gente leu aquele artigo do The Lost Generation, né? A geração perdida, de principalmente homens, assim, que foram preteridos de várias instituições nos Estados Unidos. E, cara, o fato que o departamento de história é um departamento que tá ficando quase sem nenhum homem em Yale, sei lá, nas melhores universidades do mundo, é uma coisa meio aterrorizante, cara. Tipo, cara, porque história é uma parada de homem, mano. Meio que sempre foi assim. Não, mas tipo, quem lê livro de história no tempo livre é homem. Via de regra, mulher lê muito mais do que homem, mas homens e mulheres leem coisas diferentes. Tem vários gráficos sobre isso. História é coisa de homem. E, cara, sabe? Fudeu, mano. As próximas décadas não vai... Tipo, história militar, assim, igual o Frederico aqui é fã, fudeu, cara. Não vai ter produção nenhuma mais. Cara, e é um campo de estudo delicado, né? Porque, enfim, ele nunca vai gerar lucro, né? Então, ele só pode ser mantido mesmo pela rebenesse de uma universidade. Então, cara, se não tiver alguém disposto a financiar e trabalhar e tal, o conhecimento vai acabar se dispersando. Às vezes eu penso, cara, que talvez... Sabe, eu tava vendo... Eu não lembro de quem era a trajetória, cara. Puta que pariu. Mas enfim, cara, era muito comum no final da tua graduação, no século XIX, você entregar um livro, né? Então, ao invés de você fazer um TCC, que eu já me disseram que algumas faculdades hoje em dia é um trabalho de 10 páginas, tu entregava algo publicável, sabe? Sim. Ah, não, eu acho que foi o... Ah, não, era o Theodore Roosevelt. Quando ele se formou, cara, ele entregou um livro em detalhe dos conflitos navais da Guerra de 1822, que foi referência na tratativa do tema por, tipo, até hoje, basicamente. Então, se você ainda quer saber mais sobre batalhas navais entre Estados Unidos e Reino Unido na Guerra de 1822, você ainda vai na porra do livro dele. E aí eu fico meio pensando, cara, se meio que... Cara, o currículo deu uma degenerada. Sim. Sabe? É o tipo de coisa que a gente não poderia perceber, né? A gente meio que poderia notar se olhasse um pouco pro passado. Eu acho que eu começo a achar que talvez esteja rolando, sabe? O Samuel Burja, cara, ele é foda, né? Aí quando ele fala sobre decadência, ele fala que é mais assim do que um colapso, né? Então você vai ver, tipo, o nível de formação do bacharel, ele vai cair 1% todo ano. Até isso começar a impactar a sociedade em formas que você não consegue nem medir. E aí, numa vida, você dificilmente vai perceber. Você só percebe quando você olha, tipo, caraca, a produção intelectual ou até material mesmo de 3 gerações atrás só era superior, tá ligado? Sim. O exemplo clássico do Império Romano são as moedas, né? Que tipo, você pega uma moeda... O exemplo clássico visual. Você pega uma moeda da época do Augustus, ela era uma moeda, porra, verossímil, era uma coisa naturalista, assim. Realmente parecia um rosto humano. E você pega uma moeda de 300 anos depois, você imagina, 300 anos depois, a tecnologia de, sabe, coinage, né? Deveria ter avançado pra caralho. Muito pelo contrário, ela meio que regrediu. Exato, cara. E aí a gente... meio que existe... mais do que o progresso, existe o mito do progresso. Então a gente acredita que está progredindo e isso precede, eu acho, até em muitos sentidos, cara, a própria, sei lá, a revolução científica ou o advento da modernidade. A gente presume que as coisas estão evoluindo, sabe? Que elas estão mudando de uma forma não necessariamente positiva, mas que elas estão meio que... do ponto de vista técnico, todo mundo considera que está melhorando, sabe? Então, por exemplo, a ideia história. Hoje a gente tem todos os livros que o Teddy Roosevelt leu, a gente consegue ler eles. E teve mais 100 anos de produção em cima. Então, hoje a gente sabe mais de história do que saberia. Seria capaz de produzir conhecimento melhor. Mas eu digo, cara, se mesmo que tu tivesse indo pro caralho, sei lá, talvez a gente já tivesse apegado ao foguete do Elon Musk dando ré. Então a gente já tá, mas o foguete deu ré agora. Sim. Mas agora a gente não consegue mais fazer estrada com o mesmo custo, com a mesma agilidade. Mas tem o foguete e tal. Então o progresso ele é desigual também, ele se manifesta de forma muito desigual, então, através dos campos de conhecimento. Eu acho, cara, que a gente pode estar vivendo um tipo de... A gente já chegou a mencionar isso em alguns vídeos, né? Mas um tipo de idade média, assim, nas ciências humanas, sabe? A gente teve um pico de criatividade nos anos 60, né? Como humanidade. E hoje a gente está vendo uma coisa meio... Exato. É o exemplo clássico do licencoísmo, que é tipo... Tem a história famosa de um biólogo pseudocientista chamado Lysenko, que ele criou uma teoria da formação das espécies que ela era não darwinista, sabe? Então a ideia era, tipo, na verdade, uma espécie meio que ajuda a outra. Porque, tipo, darwinismo é uma coisa muito oposta ao comunismo, sabe? E ele criou meio que a parada um vai se ajudando e as espécies vão melhorando por causa de colaboração e tal. E aí parece que tinha, tipo... As universidades boas da Rússia, que produziam uns bons matemáticos e engenheiros nucleares e tal,
tinha biólogos também que produziam biologia ali sem correr. Só que você pega os livros pra ler hoje, você fica tipo, cara, isso aqui é tudo, tipo... Lixo, né? Lixo, sabe? É só uma porra ideológica. Sim. E a parada é, até que ponto os últimos, sei lá, 30 anos de produção acadêmica de humanas não é só, tipo, lixo licencoísta, tá ligado? Exato, entendeu? Então, acho que tem muito pra se pensar em relação a isso, tá? Acho que literatura, cara, no Brasil, entendeu? No mundo, né? No mundo, talvez, mas no Brasil... Sabe, isso é uma parada interessante, né? Cara, o Tolstói, em vida, era reconhecido como, tipo, cara, esse cara aqui vai ser, tipo, vai entrar pro panteão dos grandes autores. Da humanidade. Da humanidade. Em vida, ele era reconhecido como isso. Quem de autor vivo hoje é amplamente reconhecido como, tipo, cara, o cara vai entrar pro panteão, entendeu? Não chega nem perto, entendeu? E o cara desse é muitíssimo raro, né? Mas, cara, isso me deixa bastante preocupado, na verdade, quando eu penso assim. Quão fundo a gente pode estar cavando sem perceber, porque a gente está apegado a avanços em outros campos. E até que ponto a gente pode atribuir avanços que são, tipo, computacionais, informacionais, a avanço da vida real mesmo, entendeu? Então, caralho, beleza, meu computador tá 30% mais rápido, agora eu tenho um aplicativo onde eu posso ver 1 bazilhão de fotos de bunda por segundo, entendeu? Isso é avanço? É avanço. Tipo, caralho, eu consigo. Meu computador conecta em 8 telas, 8K, e cada uma delas consegue tocar 5 vídeos pornôs ao mesmo tempo, numa definição altíssima em 180 frames por segundo. Tipo. Exato, cara. E aí, beleza, isso é um avanço técnico. Mas isso é um avanço num sentido maior da coisa, entendeu? Então acho que no Brasil, cara, hoje, pelo menos, que me consta, assim, tem campos do conhecimento que são terra arrasada. Tipo, eventualmente alguém vai ter que levar a sério e vai falar, beleza, onde é que a gente parou? 1940, ok. Vamos continuar. Sim. E isso é triste de imaginar, sabe? Cara, é foda, entendeu? Talvez até alguns campos de tecnologia no Brasil, entendeu? Eu acho que se a gente tivesse que fazer Itaipu hoje, talvez a gente... Porra, sabe? Você ia chegar pro engenheiro e o cara falar, não dá não, essa porra dá não, cara. Pô, isso aí é muito maluco, entendeu? Muito grande, não sei, eu nem sei fazer isso, entendeu? Então é complicado mesmo. Sim. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!